Olá, aluno da Faculdade Unileia, bem-vindos. Eu sou a professora Verônica e eu tô aqui para que a gente faça uma revisão dos elementos tratados na disciplina de recrutamento e seleção. Então, antes de mais nada, é importante a gente pensar a função do recrutamento e seleção, né? Por que a gente estudou tudo isso? Então, a função do recrutamento e seleção é auxiliar a instituição e o gestor na escolha de profissionais ideais para a corporação, aqueles que vão promover melhores resultados em determinados cargos, né? Que vão estar juntos da cultura organizacional, que vão promover maior resultados mesmo, trocas, experiências, conhecimentos com a corporação. Então a função é trazer as pessoas certas para os cargos e manter também essas pessoas na corporação. É preciso que elas tenham interesse em estar ali, né? Para que a gente minimize inclusive custos e o desgaste do desligamento em si, né? Então a troca do profissional sai muito caro para a instituição. Então o profissional que seleciona quer acertar, trazer a pessoa certa para a equipe de trabalho. E pensar em recrutamento e seleção requer a gente pensar em recrutamento e também seleção separadamente. O recrutamento, ele tem fontes para convidar o profissional que está no mercado ou a pessoa que está desempregada para vir trabalhar na corporação. Então é a chamada da oportunidade da vaga, né? Podem ser usados jornais, aplicativos de internet, redes sociais, revistas, enfim, as fontes são as mais diversas, parcerias com universidades e tudo mais. A escolha dessas fontes vai depender do perfil do cargo, que público se deseja alcançar para aquele cargo. Então, se forem jovens, indica-se usar sim a rede social, enfim, a web como um todo, né, e-mails, divulgações eletrônicas para alcançar pessoas mais jovens. Se forem pessoas mais experientes, talvez jornais, revistas, canais de leitura, né? Se for público em geral, pode-se colar cartazes em espaços públicos e assim vai, né? Então, feito o recrutamento, feita a chamada do profissional, você vai escolher entre os profissionais que vieram as opções ideais para a corporação. Neste momento de escolha, nós temos a seleção. E a seleção, ela pode se dar por três formas diversas. A seleção interna, a seleção externa e a seleção mista. Por seleção interna, a gente convida para concorrer ao cargo os profissionais que já trabalham na corporação. É uma forma de promoção ou de troca de cargo dentro da corporação. Você divulga essa vaga e as pessoas que trabalham na corporação vão se candidatar para serem escolhidas ou não. Esse tipo de seleção tem vantagens por ser mais econômica, por promover motivação na equipe de trabalho, por dar oportunidade mesmo, mas nós temos que tomar cuidado para não super promover os profissionais internos, quando às vezes eles não têm o perfil do cargo ou não têm a competência para estar ali. Então é preciso pensar estrategicamente. Então, neste caso, nós vamos fazer a seleção externa. A seleção externa, ela é um pouco mais custosa, também é um pouco mais demorada. É preciso que as pessoas conheçam a corporação, conheçam a vaga e o perfil de trabalho para virem tentar a posição. Então, o profissional de gestão de pessoas precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar. Além disso, a seleção externa pode trazer algumas vantagens também, como a oxigenação, a descoberta de novas competências que podem agregar valor à corporação. Você pode trazer também profissionais com qualificações diversas, então há uma promoção do saber. A troca com a corporação fica mais rica, certo? E a seleção mista é a junção dessas duas formas de seleção. Você abre a oportunidade tanto para funcionários que já trabalham na corporação, como para o público em geral. O que pode acontecer é que a competência entre os funcionários e qualquer pessoa que venha a ser contratada de fora seja um pouco maior.
mas em termos gerais, o recrutamento misto, perdão, a seleção mista vai agregar vantagens e desvantagens dos dois demais métodos, o interno e o externo de seleção, certinho? E falando em seleção, é importante que a gente pense na ética do entrevistador. O entrevistador está selecionando uma futura pessoa para trabalhar na corporação. Então é preciso que essa pessoa seja respeitada em sua dignidade e seja também cúmplice do profissional que recruta. Que ela queira trabalhar naquela corporação e que ela perceba uma ética profissional daquele que escolhe também, para que a troca possa ser justa e que, mais do que isso, que seja uma construção de uma relação de confiança. Então, o indicado é que se respeite os horários estabelecidos, guarde com sigilo os dados levantados na seleção, que se respeite o profissional ou candidato à profissão que está ali colocado à frente do recrutador, correto? Então, além disso, é importante também respeitar leis trabalhistas, enfim, não solicitar experiências além do que se prevê nessa legislação e assim vai. É importante a ética na seleção dos dois lados, certo? E falando em seleção, uma outra forma de se pensar a seleção para além do cargo é a seleção por competência. A gente entende a seleção por competência baseada em comportamento, habilidade e atitude. Isto é a competência, a análise da pessoa nessas três esferas. E pensando em seleção por competências, é preciso que a gente pense nas etapas pré-seleção por competência, correto? Então a gente vai pensar o comportamento, a habilidade e a atitude que integram a pessoa e vai traçar etapas. Essas etapas começam com a definição do perfil a ser selecionado. Que vaga que eu tenho? O que essa pessoa vai fazer? Em que ela vai atuar? Né? Então, a gente identifica o perfil. Logo depois, a gente delimita o que vem a ser esses conhecimentos e habilidades e atitudes do perfil, específicos do perfil. Então, que tarefas a pessoa vai desempenhar? Para essas tarefas, que conhecimentos ela precisa? Que responsabilidades ela vai ter? Então, precisa de inteligência emocional? Precisa que seja uma pessoa ética? Enfim, qual é o nível de profundidade de conhecimento que ela precisa ter? Qual é o nível de habilidade, de destreza, de mobilidade com as mãos ou com a escuta e assim vai. Assim seria a descrição do perfil de competências, né? E por fim, a gente vai eleger métodos objetivos de avaliação dessas competências determinadas. Então você tem consigo ferramentas de avaliação baseadas nessa competência. Como que eu vou avaliar determinados comportamentos ou determinados conhecimentos? Para que o profissional seja certeiro na seleção por competência em si, por atribuição global daquilo que se vai fazer, correto? E além dessas competências, Dutra vem trazer também que as competências só são expressas no contexto organizacional desde que a gestão, a corporação ofereça 3 elementos do contexto organizacional para que esse profissional não apenas detenha esse conhecimento, habilidade e atitude, mas coloque em prática. São a análise da entrega dos resultados, como que a empresa trabalha com resultados, como que vai ser a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho retrata, de fato, o comportamento expresso dessa pessoa no trabalho, como que pode se dar este comportamento dentro da corporação. Seria a entrega, os resultados colocados à disposição da corporação. A complexidade do trabalho como um todo é denso, requer concentração. Qual o nível de responsabilidade? O quão complexo é? É preciso compreender, então, que o espaço organizacional ele precisa oferecer a estrutura organizacional completa, né? Para que essa complexidade se expresse. Você não pode ter um trabalho de concentração, por exemplo, num ambiente completamente atribulado, barulhento, etc. E por isso a gente fala também no terceiro elemento, que é o espaço ocupacional. Esse espaço ocupacional
respeita esse conhecimento, habilidade e atitude, ele respeita essa possibilidade de entrega, há condição, há ferramenta suficiente, há tecnologias para isso? E antes da gente encerrar a revisão dessa disciplina, eu gostaria de citar para vocês alguns momentos históricos relevantes que transformaram a área de gestão de pessoas e, consequentemente, as formas de recrutamento e seleção. É importante que a gente saiba que esses momentos transformam o mundo do trabalho mesmo, como a gente tem vivido nos tempos de pandemia também, né? Mas momentos importantes históricos que a gente pode citar são a Revolução Industrial, na verdade as revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira, né? A primeira que vem com a industrialização, a troca da manufatura pela industrialização em si, a segunda que vem já com a produção em série e a terceira que é a revolução tecnológica, né? Então da primeira para a terceira, da primeira que a gente passa a ter uma produção diversa, a super especialização, e logo depois a produção em esteira e agora as tecnologias, a gente tem uma mudança estrutural na forma de se relacionar e na forma de trabalhar, né? A gente pode citar também como um momento histórico relevante, o momento em que os empregados passam a ter direitos trabalhistas, então as leis trabalhistas em cada estado, e no Brasil agora a gente teve a nova CLT, então é um novo marco, correto? A gente pode citar o fim da escravatura, o momento em que os estagiários passaram a ser considerados nos programas de trainee, também é um momento importante. Estudo para que vocês entendam a importância da gestão de pessoas e da transformação do profissional, né, que trabalha com pessoas. É importante que nós estejamos preparados para atender as corporações, para trazer mudança e para sermos humanos também. Então é isso, eu espero ter ajudado e agregado valor nos estudos de vocês. Contem comigo, um abraço!